Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Continuando aqui o nosso aulão sobre teoria dos números, venho agora trazer para vocês a última parte, a segunda parte aqui, que trabalha MMC, MDC, divisores múltiplos, aí número primo, um pouquinho de teorema fundamental da aritmética, fatoração e essas coisas todas que a gente já está acostumado. Se você está chegando aqui pela primeira vez, peço que gentilmente você se inscreva no canal, porque todo dia tem coisa bacana aqui que com certeza vai fazer vai ser útil para você. Beleza? Se você não assistiu a nossa primeira parte dessa aula de teoria dos números, deixa o card aí para você conseguir acompanhar de boa aqui e conseguir entender tudo aquilo que eu estou falando, porque às vezes eu faço referência da nossa última aula. Beleza? Pura sem mistura, bora lá começar. Aqui eu vou trazer a definição de número primo sendo um número natural. Tem livros que trazem números primos como sendo um número inteiro, ou seja, ele pode considerar uns números negativos também. Aqui eu vou considerar os números positivos apenas, né, os naturais ou os inteiros positivos. Ele fala o seguinte, o número P ele é dito como primo se ele não for zero, se ele não for 1 e os únicos divisores dele são o 1 e o próprio número, tá bom? Então, quando o número vai ser primo para a gente? Quando ele tiver dois divisores, o 1 e ele mesmo. E o único primo par que a gente tem é o número 2. Todos os outros pares vão ser múltiplos de 2, consequentemente, eles têm mais que dois divisores, então eles não serão primos, tá bom? Então, para você provar que o número é primo, você teria que tentar verificar se os únicos divisores deles é o 1 e ele mesmo. A gente tem umas outras maneiras, umas outras técnicas para a gente verificar se o número é primo, a gente vai deixar para um próximo vídeo, que eu estou pensando aqui, estou elaborando um vídeo só sobre os números primos, porque a gente não sabe nada sobre eles e cada vez que a gente investiga, a gente consegue obter mais coisas. Uma grande aplicação, um grande resultado dos números primos é o teorema fundamental da aritmética, que é a boa e velha fatoração, que ele fala, todo número inteiro positivo n maior do que 1 é igual ao produto de fatores primos. Fatores pensa em parcelas. Então, todo número eu posso escrever como parcelas multiplicadas, né, uma entre a outra, onde essas parcelas são apenas números primos. Tá certo? Então, é isso que a gente tem que fazer. Por exemplo, aqui eu trouxe o número 360. Como é que a gente faz? O bom caminho para você escrever e encontrar os fatores de um número, o próprio nome já diz, fatoração. Então, se você pegar o 360 e aí você vai vendo todos os números primos que dividem ele. Então, 360 dividido por 2, ou seja, a metade, vai dar 180. Dividido por 2 vai dar o quê? Vai dar 90. Dividido por 2 vai dar 45. Ó, já não dá mais para dividir por 2. Então, eu vou dividir por 3. 45 dividido por 3 vai dar o quê? Vai dar 15. Aí dividido por 3 de novo, vai dar 5. E dividido por 5 termina em 1. Quando você terminar em 1, esses caras que você encontra são os fatores que a gente diz que escreve esse número 360. Então, por exemplo, a gente pode pegar o 360 e escrever ele como sendo 2 vezes 2 vezes 2. Aí, para enxugar a notação, a gente chama isso aqui de 2 ao cubo. O 3 vezes 3, ou seja, 3 ao quadrado. E aí, o número 5, tá bom? Então, essas são as maneiras que a gente tem para encontrar os fatores de um número. Uma aplicação disso daqui é quando a gente vai simplificar radicais. Por exemplo, se eu pedisse para você a raiz quadrada de 360, a melhor maneira de você encontrar é sempre fatorando, fica mais rápido. Então, por exemplo, eu poderia escrever o 360 como sendo 2 ao quadrado, vezes o 2, vezes 3 ao quadrado, vezes quem? Vezes o 5. Por que esses aqui eu escrevi ao quadrado? Porque ele é o 4, é a raiz quadrada, né? Cai fora. Então, tipo, todo mundo que estiver elevado a um múltiplo de 2, eu posso tirar da raiz. Então, esse 2 sairia, esse 3 sairia. Então, ele sai multiplicando, 2 vezes 3 fica 6. Quem fica dentro da raiz? O 2 e o 5, ou seja, 10. Então, a raiz quadrada de 360 é a mesma coisa que 6 raiz de 10. Beleza? Então, aqui é a fatoração. Esse aqui é a aplicação do teorema fundamental da aritmética. Vou trazer aqui uma outra aplicação, outro tipo de pergunta que você pode ter a respeito de números primos com fatoração, que é o seguinte. Determine o menor número natural x que multiplicado por 648 resulte em um cubo perfeito. Primeira coisa, um cubo é dito cubo perfeito quando um número é dito cubo perfeito quando ele é escrito como um número elevado ao cubo. Por exemplo, o 8, ele é um cubo perfeito porque eu consigo escrever ele como sendo 2 ao cubo. Já, por exemplo, o 20 não é um cubo perfeito, porque não existe nenhum número inteiro que eu elevo ao cubo e dá como resultado o número 20. Então, esse cara aqui não existe, tá? Esse contrário não existe, x pertencente aqui aos inteiros, vou colocar assim inteiro mesmo,
tal que isso daqui aconteça. Beleza? Então, quando você conseguir encontrar esse número que elevado resulta em outro, ele é chamado de cubo perfeito. Melhor maneira para você resolver esse tipo de exercício é pegar o 648 aqui e fatorar. Então eu pego lá o 648 e eu vou fatorar ele. Então o que você vai fazer? A metade de 648 é 324. Se você for dividir isso daqui por 2 de novo, a metade de 324 é 162. Então 162. Se você dividir por 2 de novo, isso daqui vai dar 81. Se você dividir por 3, isso daqui vai dar 27, se você dividir por 3, isso aqui vai dar 9, se você dividir por 3, isso aqui vai dar 3, e se você dividir por 3 de novo, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 1. Então aqui, o que a gente tem, né? Eu tenho lá que o 648, ele pode ser escrito como sendo 2 a terceira, vezes quem? 3 a quarta. Beleza. Qual que é a ideia aqui? Eu precisaria encontrar um número que eu multiplicasse por 648. Esse número a gente está chamando de x. E isso aqui tem que ser igual ao quê? Um cubo perfeito. Para a gente ter um cubo perfeito, você tem que pensar que os expoentes têm que ser múltiplo de 3. Pode ser 3, 6, 9, 12 e assim sucessivamente. Então vamos pensar assim. O 2 já está ao cubo, então esse cara aqui já está prontinho, já está formado. Eu não preciso de mais ninguém para multiplicar o 2 aqui. Então a gente precisa só olhar para o 3. Como eu tenho 3 elevado a 4 e eu não quero dividir o número, eu quero multiplicar para o número natural, então significa que eu vou mexer no meu expoente. E o menor expoente aqui, que a gente tem depois do 3 elevado a 4, seria o 3 elevado a 6. Só que aí, para a gente chegar no 3 elevado a 6, bastaria a gente pegar o x ao quadrado. Por quê? Se eu pegar a propriedade de potência 3 à quarta vezes 3 ao quadrado, isso daqui dá o quê? 3 a sexta, que é justamente o que eu queria. Então significa o seguinte, né? Que esse meu x aqui, no caso, né? Eu coloquei aqui x ao quadrado, mas no caso é 3 ao quadrado. Esse meu x é 3 ao quadrado, ou seja, o menor número natural que multiplicado por 648 resulta em um cubo perfeito é o 3 ao quadrado, isto é o 9. Então, no caso, a resposta para o nosso exercício é x igual a 9. Só para você entender a mecânica que está por trás, né? Se você for pensar aqui, ó, 2 ao cubo vezes 3 a quarta vezes o 3 ao quadrado que eu acabei de encontrar. Aqui ficaria, então, 2 ao cubo vezes 3 à sexta. E aí eu posso até olhar isso daqui assim, ó, 3 ao cubo vezes 3 à sexta, eu posso olhar assim, ó, 3 ao quadrado elevado ao cubo. E aí, o que acontece? Eu posso utilizar a propriedade de potência, isso aqui é 3 vezes 3 ao quadrado, que por sua vez está elevado ao cubo. Então, pronto, consegui escrever o número como sendo um número elevado ao cubo, consequentemente ele é um cubo perfeito. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá continuar a nossa aula. Outro ponto importante que a gente tem é a quantidade de divisores de um número natural. A gente consegue determinar a quantidade de divisores de um número natural olhando, por exemplo, para a sua fatoração, ou seja, olhando por o teorema fundamental da aritmética. O resultado importante, ele fala o número de divisores positivos de um número natural n, escrito na forma fatorada, p elevado a alfa 1 vezes 1p2 elevado a alfa 2 vezes 1pk até elevado a alfa k, só deixando claro que esses p's são números primos e alfa aqui são números naturais. Então, isso que a gente tem a respeito desta fatoração. E aí ele está te dizendo que a quantidade de divisores positivos vai ser sempre quem? Alfa 1 mais 1 vezes alfa 2 mais 1 vezes alfa 3, assim, até chegar no meu alfa k mais 1. Na prática, vamos entender o que ele está nos dizendo. Vamos lá. Determine o número de divisores positivos de 360. E ele pergunta, quantos são quadrados perfeitos? Ou ainda pergunta para você, quantos deles são pares? Vamos entender aqui, ó. O que a gente tem? A gente já viu, né, que o 360, como é que eu posso fatorar ele? Vamos voltar aqui, ó. O 360, ele é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, 360, ele é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes quem? Vezes 5. Aí, o que acontece? Esse resultado que eu estou te dizendo aqui, ele falou o seguinte, ó, o 2, o 3 e o 5 seriam o meu P1, P2 e P3. O 3, o 2 e aqui o expoente do 5 é 1, seria o meu alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Ele está falando, ó, o número de divisores desse número, basta você fazer o seguinte, pega 3 e soma com 1, multiplica o 2 somando com 1 também,
e multiplica o 5 somando com o 1 somando com 1. 1 mais 1. Então você vai ter o seguinte, 3 mais 1 vai dar 4, 2 mais 1 vai dar 3, então você vai ter 4 vezes 3 vezes quem? Vezes 2. 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 2 é igual a 24. O que isso significa? O número 360 tem 24 divisores positivos. Se você quer saber todos os seus divisores, sendo positivos e negativos, basta você multiplicar por 2, que aí você acrescenta os caras negativos, aí daria então um total de 48. Como é que a gente pode entender melhor essa fórmula? Pensa comigo, todo número que eu pegar da forma 2 elevado a alfa vezes 3 elevado a beta vezes 5 elevado a gama, onde o alfa ele pertence ao conjunto formado pelo 0, pelo 1, pelo 2 e pelo 3. O beta pertence ao conjunto formado pelo 0, pelo 1 e pelo 2. E o gama pertence ao conjunto formado pelo 0 e pelo 1. E por que a gente escreve isso? Porque todo divisor do 360 ele tem este formato, ou seja, ele é 2 elevado a alguém, vezes 3 elevado a alguém, vezes 5 elevado a alguém, onde esses alguém variam nessas condições que eu aqui coloquei para você. Porque ó, eu tenho 2 ao cubo, então a maior potência de 2 que divide vai ser 3. A maior potência do 3 vai ser um 2, e a maior potência do 5 será um 1. E por que do zero, Walter? Eu não entendi o porquê que você acrescentou o zero. O zero é esse cara aqui, é esse mais um que eu estou somando. O motivo de eu acrescentar o zero é porque o 1 divide o 360. E se você colocar lá 2 elevado a zero, 3 elevado a zero e 5 elevado a zero, aí você teria como resposta o número 1, porque seria 1 vezes 1 vezes 1. Então significa que se eu não acrescentar o zero, eu não consigo gerar o 1 como sendo aquele divisor que a gente já sabe que divide toda a galera. Então significa por isso que eu preciso acrescentar o zero, e aí é onde vem esse mais 1. Então se você observar, aqui eu tenho 4 possibilidades, aqui eu tenho 3 possibilidades, e aqui eu tenho 2 possibilidades. Utilizando o princípio fundamental da contagem, eu tenho 4 vezes 3 vezes 2, ou seja, essa maneira que eu coloquei aqui para vocês. Então esse mais 1 que a gente acrescenta é o zero. E por que você precisa acrescentar o zero? Para você gerar o número 1 como sendo um divisor. Então, por exemplo, digamos que você pega alfa igual a 2, beta igual a 1 e o gama também igual a 1. Então significa que esse número que você está escrevendo vai ser o quê? 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1. Ou seja, 2 ao quadrado é 4, então é 4 vezes 15, e 4 vezes 15 é igual a quanto? É igual a 60. Ou seja, para gerar o número 60, basta eu pegar alfa, beta e gama nessas condições. Então aí a gente olha para todos os divisores do número, beleza? Outra coisa que é importante, quando a gente calcula a quantidade de divisores, vou pegar aqui, por exemplo, o número 18, que é um número menorzinho, ó, se você dividir o 18 por 2 vai dar 9, divide por 3 vai dar 3, dividido por 3 vai dar 1. Então eu posso olhar o número 18 como sendo 2 vezes quem? 3 ao quadrado. Então aqui, por exemplo, eu posso pegar, né, o expoente aqui vale 1, então vai ficar 1 mais 1 vezes quem? 2 mais 1. 1 mais 1 vai dar 2, então você vai ter 2 vezes quem aqui? O 3, ou seja, 6. Então, o 18 ele possui 6 divisores positivos. Uma estratégia, uma maneira de você encontrar esses divisores positivos que se tem, que é um processo prático, o que você faz? Você pega aqui o número 1, que seria o divisor universal, podemos assim dizer, aí você vai fazendo todas as multiplicações possíveis. 2 vezes 1 vai dar 2. Aí, 3 vezes 1 vai dar 3. Depois, 3 vezes 2 vai dar 6. Aí acabou. Aí você vem para esse cara. 3 vezes 1, 3, já foi. 3 vezes 2, 6, já foi. 3 vezes 3 dá 9. E 3 vezes 6 vai dar igual a 18. Pronto. Aí o que acontece? Esse número que você obtém são os divisores. Aqui você obtém a quantidade, aqui você obtém quais são. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores, e esses aqui são os caras, são os divisores positivos. Então esse processo prático aqui, ele é bem útil quando você tem um número pequeno e você quer saber quais são os divisores. É claro que se o número for muito grande, fazer esse processo, por exemplo, com 360 e encontrar todos os 24 é praticamente desnecessário, ninguém vai perguntar isso para você. Então por isso que ele te pergunta quais
quantos são e não quais são, tá certo? Agora, se o número é pequeno e você realmente quer saber quais são, esse processo aqui, ele é bem interessante pra gente, tá bom? Agora, outro tipo de pergunta que a gente tem a respeito dos divisores é o seguinte, é o processo contrário. Eu te dou o número de divisores e aí eu peço para você determinar um número que tem essa quantidade. Ó, determine o menor número natural n que possui exatamente 9 divisores positivos. Então, o que a gente pode pensar, né? Esse 9 aqui, tem algumas maneiras que a gente tem para olhar para ele. Qual que é a ideia, né? Lembra que o processo que a gente viu anteriormente, você sempre soma um nos expoentes e vai multiplicando. É isso que a gente tem. E a base é sempre o número primo. Então você pensa assim, ó, eu tenho 2 elevado a um alfa vezes o 3 elevado a um beta vezes um 5 elevado a um gama vezes um 7 elevado aqui a um θ e assim por diante. Então significa que você precisa saber o menor número natural. É claro que para ser o menor número natural, você não vai, por exemplo, pegar um primo igual ao 31, porque se você for levar 30 em alguma potência, vai ser muito grande. Então, em geral, esse tipo de exercício, a gente pega os primos que estão aqui no comecinho, o 2, o 3, o 5. Em geral, raramente a gente vai para o 7, mas são números que a gente tem com este formato de escrever. Aí eu preciso encontrar quem é o alfa, quem é o beta, quem é o gama. E aí basta você lembrar que o alfa será somado com 1, o beta também será somado com 1, o gama será somado com 1 e assim por diante. Então o que você faz? A melhor maneira de você fazer é você pegar o 9. O 9 você pode escrever ele como sendo 9 vezes 1, correto? Então, por exemplo, eu posso olhar ele como sendo o 8 mais 1. 9 é 8 mais 1. Ou eu posso olhar o 9 como sendo o quê? Um 3 vezes 3. Então, você pode olhar isso aqui como sendo um 2 mais 1 vezes quem? Um 2 mais 1. Da onde que você tirou esse mais 1? Lembra da fórmula que a gente tem que sempre tem que acrescentar 1. Então, o 9 eu posso olhar dessa maneira. Ou o 9 eu posso olhar 3 vezes 3. E não tem outro jeito de olhar o 9, tá certo? Então, ok. Então, o que isso significa? Eu posso ter, por exemplo, 2 elevado a 8, que é uma possibilidade. Observe que 3 elevado a 8 já vai ser maior que esse, então não preciso olhar por 3 elevado a 8. Aí eu posso ter, por exemplo, 2 ao quadrado vezes quem? 3 também ao quadrado. Por quê? 2 mais 1 vai dar 3, 2 mais 1 vai dar 3 e 3 vezes 3 vai gerar os 9 divisores, tá certo? Então é isso que eu estou olhando. Eu posso ter, por exemplo, aqui o 3 ao quadrado vezes quem? O 5 ao quadrado, ou eu posso ainda ter 2 ao quadrado vezes quem? O 5 ao quadrado, ou eu posso ir olhando para os outros números primos que a gente tem na sequência. Vamos lá. 2 elevado a 8 é 256, então isso aqui daria 256. 2 ao quadrado vai dar 4, 3 ao quadrado vai dar 9. Então, aqui a gente já vai ter 4 vezes 9, que é igual a 36. Esse cara aqui, ó, 3 ao quadrado vai dar 9, e 5 ao quadrado vai dar 25. Então, aqui a gente já tem 25 vezes 9, que é maior que 36. 5 ao quadrado vai dar 4, e 2 ao quadrado vai dar 4, perdão, e 5 ao quadrado vai ser igual a 25. Então, aqui a gente já tem, por exemplo, o número 100. Observe que se você aumentar os primos, você só vai gerar galera maior que isso. Então, por exemplo, a gente já conseguiu ver que o menor número natural que tem 9 divisores é o 36. Então, se você pegar o 36 e fatorar, ele é 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Utilizando o processo do mais 1, você chega aí nos 9 divisores. Beleza, pessoal? Então essa foi a parte inicial aqui da nossa aula, nosso primeiro módulo, podemos assim dizer, que a gente trabalhou com número primo, teorema fundamental da aritmética e algumas perguntas que você pode ter a respeito deles, beleza? Mais à frente aí, quando a gente estiver finalizando o nosso vídeo, finalizando a nossa aula, a gente traz alguns exercícios bacanas que envolvem esses conteúdos. Beleza, bora lá continuar a nossa aula. Bem, outro ponto importante que a gente tem a respeito dos números são a ideia dos múltiplos, né? A respeito dos múltiplos e dos divisores, melhor assim dizendo, é o menor múltiplo comum e o maior divisor comum. Primeiro a gente vai falar com o menor múltiplo comum, o bom e velho MMC. Primeira coisa aqui eu vou trazer a definição, né? Sejam A e B dois números naturais, e MA e MB o conjunto dos seus múltiplos respectivamente. Então o MMC de A e B ele é o mínimo, ou seja, é o menor cara que está na interseção desses múltiplos. E nesse caso aqui a gente vai pegar ele sempre sendo diferente de zero. Porque se a gente for pensar como múltiplo, né, o zero ele vai estar em qualquer conjunto e no caso pegar o zero como sendo o MMC não é nada útil para a gente. Eu não encontrei referências do porquê que a gente
sempre tira o zero. Eu creio que seja mais pelo fato da aplicação, né? Então, por exemplo, na hora que a gente soma frações, você vai tirar o MMC não poderia ser zero, porque senão você estaria dividindo por zero, tá certo? Mas é mais nesse sentido. Essa daqui não é a definição que se traz nos livros de matemática, né? Ou seja, nos livros de teoria dos números não é nada bonitinho assim, né? É muito mais completo, muito mais complexo a maneira de a gente entender. Mas para entender, para que critério de prática é bem simples de você perceber. Por exemplo, determine o MMC de 6 e 14. Na raça, a gente deveria pensar assim, quais são os múltiplos de 6? Os múltiplos de 6, você tem o 0, aí você tem o 6, aí você tem o 12, aí você tem o 18, aí depois do 18, quem que você vai ter? 18, aqui foi 6 vezes 0, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3, aí 6 vezes 4, 24, 6 vezes 5 vai dar 30, aí 6 vezes 6 vai dar 36, 42, 48, aí depois 54 e assim por diante. Ou seja, você vai encontrando todos os múltiplos de 6. Beleza pura. Depois eu precisaria olhar para os múltiplos de quem? Do 14. Olhar para os múltiplos do 14 é fazer 14 vezes 0, 14 vezes 1, 14 vezes 8, vezes 8, né? Eu pensei no 28 aqui, é 14 vezes o 2, que vai dar 28. Aí 14 vezes 3, ou seja, basta pegar esse cara aqui e somar mais 14, né? Que vai dar 42. E assim por diante. Por que eu farei aqui? Se você perceber, dos números que eu escrevi até agora, o 42 é o menor número que aparece tanto no conjunto de cima quanto no conjunto de baixo. E esse cara a gente define como sendo o MMC, que é o menor múltiplo comum. Então ele é o MMC entre 6 e 14 é igual a quem? Ao 42. Essa é a maneira de a gente entender na prática como é que funciona o MMC. E é claro que todo número que agora for múltiplo de 42 também será um múltiplo comum, só que ele não será o menor. Então, por exemplo, o 42 é um cara. Se você continuar aqui, 42 mais 42 vai dar 84. Então, por exemplo, aqui na sequência apareceria o 84. E aqui na sequência também apareceria o 84. Ou seja, o 84 também seria um múltiplo comum, só que ele não é o menor, tá bom? Então é isso que a gente faz. Como a gente quer o menor, por isso que a gente vai pegar o 42. É claro que esse processo é extremamente chato, inviável e desnecessário. A gente tem o processo prático para encontrar o MMC, que é a partir da fatoração. Ou seja, você pega o 6, pega o 14, vai lá. Aí o que você faz? Você faz a fatoração simultânea desses caras. Então, dividido por 2, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 7. Aí não dá mais para dividir por 2, divide por 3, aqui vai ficar 1 e aqui você vai ter o 7 de novo, aí você vai dividir por 7, aqui fica 1, aqui fica 1, e aí o MMC será o resultado da multiplicação desses números que aqui ficaram, ou seja, 2 vezes 3 vezes 7, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 7 é igual a 42. Perceba aí que o resultado é exatamente o mesmo, tá bom? Então esse cara aqui é o processo prático que a gente tem. Isso pode valer para 3 números, 4 números, 5 números e assim por diante. Outro lugar que você aplica o MMC é na soma de fração, né? 3, 5 mais 5 quartos, por exemplo. Como é que a gente faz para somar isso daqui? A ideia é você encontrar um número que é o menor, que seja múltiplo do 3 ou 4, para você igualar os denominadores. Então, por exemplo, o MMC de 3 ou 4 é igual a 12. Então, aqui no caso, o 12 seria o menor múltiplo comum para você conseguir fazer a soma dessas frações aqui de modo mais rápido, que é sempre a ideia de igualar os denominadores. Outro ponto importante, né? Se você pegar dois números consecutivos, o MMC sempre será o produto deles. Se você pegar dois números primos, o MMC sempre será o produto deles, tá certo? Então, algumas estratégias assim para você encontrar o MMC mais rápido, tá certo? Outra coisa, se você pegar um número, por exemplo, o 8, e você pega lá o 48, se você perceber que o 48 é múltiplo do 8, né? O 48, né, que no caso aqui é o maior, ele será um múltiplo comum, tá certo? Porque esse cara aqui vai estar aqui dentro, beleza? Então bora lá fazer um exemplo prático onde pode ser perguntado para vocês probleminhas de aplicação de MMC. Aqui a gente tem o seguinte, ó, no alto de uma torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto.
Se num determinado instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? O que a gente tem, né? Que esse é um exercício da FUVEST, bastante antigo até, mas um exercício bacana e praticamente você vai entender a aplicação de MMC em probleminhas como esse. Então, de novo, no alto de uma torre, de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto. Se você pegar aqui um minuto, ele é equivalente a 60 segundos, então se ela pisca 15 vezes por minuto, se você pegar 60 segundos e dividir por 15, significa que ela pisca, né, 60 dividido por 15, 4 vezes, ela pisca uma vez a cada 4 segundos, podemos dizer, tá certo? Então, a cada 4 segundos ela pisca, cada 4 segundos ela pisca. Ok, então, o que vai acontecer aqui? A outra, ele falou que ela pisca 10 vezes por minuto. Se ela pisca 10 vezes por minuto, então você pensa assim comigo, ó, você tem lá 60 dividido por 10, isso daqui vai dar 6. Ou seja, a cada 6 segundos ela pisca, essa daqui a cada 4 segundos ela pisca. Então, o que a gente tem, né? Se você for olhar, então, para os múltiplos do 4, a gente tem 4, 8. Peguei aqui, né? Acabei não colocando 0, então 4, 8. Aí nós temos aqui o 12, aí o 16, aí o 20, o 24, o 28 e assim por diante. Se eu for olhar para os múltiplos do 6, 6, 12, aí nós temos aqui quem? Aí o 18, o 24 e assim por diante. Pensa comigo, né? Essa lâmpada, essa luz, ela pisca uma vez a cada 4 segundos. Essa aqui ela pisca uma vez a cada 6 segundos. Aí então elas piscaram juntas. Aí ele está perguntando para você, daqui quanto tempo elas voltarão a piscar de novo? Aqui foi a maneira que elas piscaram. Se passar 8 segundos, a de cima pisca, a de baixo não. A de baixo só vai piscar no segundo 12. Então significa o seguinte, que se passar 12 segundos, tanto a de cima quanto a de baixo vai piscar. Se passar 18 segundos, só a de baixo. A de cima piscou já antes. Se passar 24 segundos, ela pisca simultaneamente. Só que no caso ele pergunta, né, se um determinado instante as luzes, após quantos segundos elas voltam a piscar de novo. Ou seja, no próximo instante. Então isso acontece 12 segundos depois, tá certo? Então entenderam a ideia aqui? O que eu fiz? Eu peguei, tentei escrever eles na mesma frequência, ou seja, a cada 4 segundos essa pisca, a cada 6 segundos essa pisca. Beleza? E aí o que eu fiz depois então? Se elas começaram a piscar, depois pararam, daqui quanto tempo elas vão piscar de novo? Daqui 12 segundos, que é onde se repetiu, vamos dizer assim, a quantidade, né? A quantidade de segundos para essa piscar e a quantidade de segundos para essa piscar. 12 segundos lá em cima e 12 segundos aqui embaixo, elas piscam simultaneamente. Ok? Então, bora lá ver o que é o máximo divisor comum. Aqui eu vou trazer para vocês agora a definição de máximo divisor comum. A ideia é praticamente a mesma que a gente viu do MMC, só que ao invés de eu olhar para os múltiplos, eu vou olhar para os divisores de um número. Então, sejam A e B dois números naturais, e o DA e o DB são o conjunto dos seus divisores. O MDC entre eles sempre ele é definido como o maior número que aparece na interseção desses dois conjuntos. Então, por exemplo, aqui, determine o MDC do 20 e do 36 como um exemplo para a gente aqui. Primeira coisa, né, você pode tentar, né, encontrar aqui na raça quais são os divisores do 20. Eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar nossa aula aqui, né, e fazer a revisão aqui do que a gente já viu até agora. Então, se você pegar o 20, dividir por 2 vai dar 10, divide ele por 2 vai dar 5, divide ele por 5 vai dar 1. Ok, então você já fatorou o 20. Aí você vai lá, pega o número 1, 1 vezes 2 vai dar 2, 2 vezes 1 vai dar 2, já foi, 2 vezes 2 vai dar 4, 5 vezes 1 vai dar 5, 5 vezes 2 vai dar 10 e 5 vezes 4 é igual a 20. O que significa? Eu encontrei os divisores positivos aqui do número 20. Beleza. Do mesmo modo, a gente pega lá o 36, se você pegar então o 36 e dividir ele por 2, isso daqui vai dar 18, divide por 2 vai dar 9, divide por 3 vai dar 3, dividir por 3 vai dar 1, fechou. Aqui esses são os divisores do 36, melhor dizendo, né, a fatoração do 36. Pega lá o número 1, 2 vezes 1 vai dar 2, aí já foi. 2 vezes 1 já 2 já foi, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 4 dá 12, morreu. 3 vezes 1 já foi, 3 vezes 2 já foi, 3 vezes 4 já foi, 3 vezes 3 vai dar 9, 3 vezes 6 vai dar 18, e aí 3 vezes 12 é o 36.
Beleza, então a gente tem aqui os divisores do 20 como sendo o 1, o 2, o 4, o 5, o 10 e o próprio 20. E nós temos aqui os divisores do 36 como sendo o 1, o 2, vou pegar aqui e colocar em ordem crescente, tá? Aí o 3, o 4, o 6, aí depois, ó, então eu já usei o 1, o 2, o 3, o 4, o 6, aí depois o 9, o 12, o 18 e o 36. Ok, então o que, que a gente tem? O maior divisor comum que a gente obtém olhando aqui para esses dois caras é o 4. Então, o 4 é o maior divisor comum. Então, se você for escrever o MDC entre 20 e 36, esse cara quem? O 4. A gente tem outras duas maneiras de determinar os divisores comuns. Eu gosto, por exemplo, de utilizar essa daqui, que aí como eu quero o MDC dos dois simultaneamente, eu faço o seguinte, eu pego o 20 e o 36 e vou fazer a divisão sucessiva, né, deles. Por exemplo, o 20 e o 36, começando por 2, aqui dá 10, aqui vai dar 18. Aí o que, que eu faço? Eu circulo o 2 porque o 2 eu consegui dividir os dois números. Depois, eu pego aqui o 10 e o 18, dá para dividir por 2, aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 5 e aqui vai dar 9. Observe que não vai ter nenhum número exceto 1 que você vai conseguir dividir o 5 e o 9. Então eu posso, por exemplo, parar aqui, aí o MDC entre o 20 e o 36 será o resultado desses números que você consegue dividir simultaneamente, ou seja, o 4 duas vezes 2. Uma outra maneira ainda de você encontrar o MDC de dois números, basta você, por exemplo, na hora que você pega a fatoração do 20, ele é 2 ao quadrado vezes 5. Se você pegar a fatoração do 36, ele vai ser o quê? 2 ao quadrado vezes quem? Vezes 3 ao quadrado. O MDC também, a gente pode olhar o seguinte. Primeira coisa, você pega as potências iguais e você sempre vai pegar aquela de menor expoente. Então, a potência igual que apareceu nos dois é a potência de 2. E a de menor expoente, como elas são iguais, então tanto faz quem que você escolhe. Ou seja, 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, essa é a maneira que a gente tem. Temos ainda uma terceira maneira de a gente encontrar os divisores, que é a partir das divisões sucessivas. O que, que a gente tem? O que, que você faz? Por exemplo, aqui você pega o 36, aí aqui você coloca o 20, e aí o que, que você faz? 36 dividido por 20 dá o quê? Dá 1 e sobra 16, beleza? Aí você pega esse 16 e coloca aqui. Aí você faz a mesma continha. 20 dividido por 16 dá 1 e sobra quanto? E sobra 4. Aí você vai e pega esse cara aqui e coloca aqui também. Aí você faz 16 dividido por 4 vai dar o quê? Vai dar 4 e sobra quanto? E sobra 0. Aquele último divisor que resultou em 0 será o MDC. Então, esse aqui é o processo, né, de divisões sucessivas ou divisão, até alguns livros trazem divisão euclidiana, beleza? Então é isso que a gente tem, essa é a outra maneira que a gente faz para calcular o MDC. Bora lá fazer um probleminha prático, né, onde poderia aparecer, vamos dizer assim, processo prático ou probleminha de aplicação. Ele fala, queremos montar cestas básicas contendo os mesmos números de mantimentos. As cestas básicas devem conter o máximo de elementos possível. Então procure esse tipo de palavra, né? Ó, o máximo de elementos possíveis. No depósito tem 120 garrafas de óleo, 200 kg de arroz, 180 kg de feijão e 500 litros de leite. Determine o número máximo de cestas básicas e quantidade de mantimentos em cada cesta. Então o que, que a gente tem? Ó? A gente tem que pensar o seguinte, eu vou colocar, eu preciso saber o número que eu consigo, né? Eu tenho que colocar a maior quantidade de elementos possíveis nessa cesta básica e esse máximo, esse maior número, ele tem que dividir o 120, tem que dividir o 200, tem que dividir o 180 e tem que dividir quem? O 500. É isso que a gente tem que pensar, tá certo? Porque eu tenho que pegar assim, que número que eu consigo dividir o 120? Ah, beleza. Coloco essa quantidade, né, da divisão dentro dessa cesta básica. Só que esse número também tem que dividir o 200, tem que dividir o 180 e tem que dividir quem? O 500. Então aqui o que a gente faz? Eu estou com um problema de máximo divisor comum do 120, do 500, do 180 e do 200. E esse cara aqui, né, a melhor maneira de você fazer, pelo menos é o jeito que eu faço, eu coloco todos eles um do lado do outro. Aí aqui 120, 180, 200 e o 500 e faço a divisão deles. Então, por exemplo aqui, primeiro eu vou dividir por 2. Observe que o 2 todo mundo dá para dividir, eu já circulo já para não perder tempo. Então aqui vai dar 60, aqui vai ficar o quê? 90, 200, aqui vai ficar 100 e aqui vai ficar 250.
consigo dividir por 2 de novo. Então aqui vai ficar 30, aqui vai ficar 45, aqui vai ficar quanto? 50 e aqui vai ficar 125. Observe que eu não consigo dividir por 2. Então, se você perceber, eu consigo todo mundo aqui dividir por 5. Então, eu já circulo 5 já, porque assim eu já vou fazendo na sequência. 30 dividido por 5 vai dar 6, 45 dividido por 5 vai dar 9, 50 dividido por 5 vai dar 10, e depois 125 dividido por 5 vai dar o quê? 25. Observe que aqui você tem um 3, você não vai conseguir mais dividir todo mundo pelo mesmo número, então eu já poderia terminar aqui o meu MDC. Então, o MDC desses caras aí vão ser o quê? 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 5 é igual a quanto? É igual a 20. E aí acabou o exercício. Por quê? O que vai acontecer? O número máximo de cestas básicas que eu consigo montar. 20 cestas básicas, que são a quantidade que eu consegui dividir todos os elementos. E aí ele pergunta, determine o número máximo, ok, e a quantidade de mantimentos em cada cesta. Então, se você pegar, por exemplo, 120 e dividir por 20, isso aqui vai dar 6. Se você pegar 200 e dividir por 20, isso aqui vai dar 10. Se você pegar 180 e dividir por 20, isso aqui vai dar 9. E se você pegar 500 e dividir por 20, isso daqui vai dar o quê? 25. Isto é, eu consigo montar 20 cestas, onde nessas 20 cestas eu tenho 6 litros de óleo, 10 quilos de arroz, 9 quilos de feijão e 25 litros de leite. Essa é uma maneira que a gente tem. Obviamente, isso aqui não maximizei nada, né? Então, se a gente fosse pensar realmente no que deveria ser feito, né? Pega lá, coloca um mantimento em cada e assim a gente conseguiria gerar mais cestas básicas. Mas aqui não é o objetivo do exercício. Beleza, pessoal? Agora bora lá terminar a nossa aula com os nossos clássicos exercícios. E para a gente começar aqui, um exercício da Universidade Estadual do Maranhão, ele fala o seguinte: considere os seguintes subconjuntos dos reais. O conjunto A é formado por todos os números onde o A é um número primo, tá bom? Então, o conjunto Azão aqui, ele é formado por todos os Azinhos, tais que os Azinhos são números primos. Beleza. O conjunto B, ele é formado por todos os Bzinhos, tais que o B eu consigo escrever na forma 2n mais 1. E o C, ele é formado por todos os Czinhos, tais que C é P sobre Q. Ou seja, né, isso aqui é um número racional. Ele está falando, ó, o conjunto C é formado por todas as frações, onde o numerador e o denominador são números inteiros. Então, no fim das contas, esse cara aqui é o conjunto dos números racionais. Pergunta, né? 0,1 aqui. O conjunto A está contido no conjunto B? Ou seja, no fim das contas, como é que a gente tem que ler essa pergunta que ele faz? A está contido em B. O A, ele é formado pelos números primos e o B é formado pelos números que são da forma 2n mais 1. Isso aqui, se você for ver, é um número ímpar, tá certo? Isso aqui é um número ímpar. Se você perceber, todo número primo, exceto o 2, é um número ímpar. Então, isso daqui seria verdade. Porém, o número 2, né, porque ó, 2n mais 1 é sempre um número ímpar. Porém, pessoal, se você pegar o número 2, o 2 eu não consigo escrever ele na forma 2n mais 1. 2 é diferente de 2n mais 1 para qualquer, esse A de ponta cabeça é qualquer, para qualquer n pertencente aos inteiros, tá certo? Então, eu não consigo, por exemplo, resolver esse tipo de problema. Então, o conjunto A não está contido no conjunto B. Então, essa afirmação aqui, ela é falsa. Beleza? Ele falou o seguinte, ó, se B1 e B2 pertencem a B, então B1 mais B2, será que pertence a B? A resposta é não, né? Porque se você pega um B1, ele é da forma 2n1 mais 1. Vou somar com B2, ele vai ser da forma, por exemplo, 2n2 mais 1. Se você somar isso daqui, ó, 2n1 mais 2n2, não tem o que fazer. Então, vai ficar 2 que multiplica n1 mais n2. 1 mais 1 vai ficar 2. Então, observe que eu escrevi duas vezes alguém mais 2. Para estar no conjunto B, teria que ser duas vezes alguém mais 1. Então, em outras palavras, a soma de dois números ímpares não é um número ímpar, né? 3 mais 5 dá 8, ou seja, a soma de dois números ímpares é sempre um número par. Então, significa que essa afirmação também é falsa. Ok, o conjunto complementar de B em relação ao conjunto Z é o conjunto formado por todos os números D, tais que D é igual a 2n. Sim, é verdade. Por quê? Ele está falando o seguinte, o complementar são aqueles elementos que não estão no conjunto B. Bom, se um número não é ímpar, então necessariamente ele é par, e se ele é par, ele é da forma duas vezes alguém. Então essa afirmação aqui, ela é verdadeira. 8. Se C' está contido em C, é o conjunto dos números PQ, tais que o P
é igual a Q vezes alguém, então C' é igual ao conjunto dos números inteiros. Vamos interpretar essa divisão aqui que ele está falando. Ó, ele pegou todo o conjunto C', que ele é formado, ele é o conjunto dos números que estão na forma P sobre Q, tais que P é igual a Q vezes alguém. Então, significa que P é igual a Q vezes alguém. Então, vem comigo aqui. Como eu tenho aqui P dividido por Q, e o meu P é Q vezes alguém, então é Q vezes N dividido por quem? Dividido por Q. Cancelo esse cara aqui, isso aqui vai dar N. Como N é um número inteiro, significa que eu consigo gerar, então, todos os números inteiros a partir dessas divisões. Ou seja, no fim das contas, ele está falando o seguinte, ó, o P ele é um múltiplo do Q. É isso que ele está falando. E toda vez que o numerador ele é um múltiplo do denominador, você tem aquela fração que a gente chama de fração imprópria, né? Que é aquela fração, ou melhor dizendo, né? É aquela fração aparente. Por exemplo, 10 sobre 2. Isso daqui é uma fração aparente, pois ela resulta no número 5, que é um número inteiro. Então, realmente, isso aqui também é verdade. Bom, aí o 16 ele fala raiz de 2 sobre 2 pertence ao C? Claro que não. Por que não pertence ao C? Porque para pertencer ao conjunto C, tanto o P quanto o Q tem que ser um número inteiro. Observe que raiz de 2 não é um número inteiro, então essa afirmação aqui também ela é falsa. Ok? Então aqui é um exercício que trabalhou até muito mais outras coisas, né? De conjuntos numéricos, podemos dizer assim, ao invés de múltiplo, onde a gente trabalhou com o que a gente viu na aula de hoje. A ideia de primo, apesar que a gente trabalhou com par e ímpar na aula passada, então até que é um exercício que deu bastante coisa interessante, beleza? Bora lá resolver mais um exercício. Bom, pessoal, esse aqui é um exercício da Universidade Estadual do Ceará, de 2010, ele fala o seguinte, o produto de todos os múltiplos positivos de 6 menores do que 500 é múltiplo de 10 elevado a k. Pergunta, né? Qual é o maior valor inteiro que a gente tem para esse k? Pelo fato de ele ser um produto, né? Ou seja, o resultado de uma multiplicação, e ele é um múltiplo de 10 elevado a k, que significa? Eu preciso olhar para além dos múltiplos de 6, ele também tem que ser múltiplo de 10, para a gente poder gerar as potências de 10, podemos assim dizer, já que ele é múltiplo de 10, tem que terminar dessa maneira. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou olhar para esses caras aqui, ó. O primeiro múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo tempo seria quem? O 30. Então, eu vou olhar para o 30. Pensa comigo, né? Vamos pensar. 30, depois o 60, aí a gente tem o 90, nós temos aí o 120, ou seja, de 30 em 30 até chegar no menor que o 500, tá certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó, vem comigo. 30, 120, aí depois a gente tem o 150, 180, 210, depois 240, 270, depois a gente tem o 300, depois 330, depois 360, depois a gente tem o 390 e aí a gente tem o 420, perdão. Depois do 420 a gente tem o 450 e por fim aqui nós temos o 480. Ou seja, dá um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 números que satisfazem a condição do exercício. E aí a ideia agora é a gente olhar para o produto deles. O que eu vou fazer? Observe que todo mundo tem um 10. Como apareceu 16 vezes, então a gente vai ter um 10 elevado a 16. E aí o 10 elevado a 16 vai multiplicar aquilo que sobra. Então, ou seja, ele vai multiplicar um 3 vezes 6 vezes 9 vezes 12, vezes 15, vezes 18, vezes o 21, vezes o 24, vezes o 27, vezes quem? O 30, vezes quem? O 33, o 36, o 39, o 42, o 45 e o 48. Beleza, o que acontece aqui, né? Esse meu 10 elevado a 6 ficou fraquinho aqui. Minha caneta azul tá indo pro berro já. Então, 10 elevado aqui a 16. Bom, agora o que a gente vai precisar fazer? Olhar para esse produto aqui e ver aqueles números que gerariam uma outra potência de 10. Observe que aqui eu tenho esse 10 aqui, né, do 30. Então, a gente vai ter um 10 vezes 3. Então, esse cara aqui gera mais uma potência de 10. Então, a gente já teria um 10 elevado a 17, por exemplo.
Se você perceber aqui, ó, 5 vezes 8 vai dar 40. Então, esse número aqui também vai gerar uma outra potência de 10, porque a gente vai terminar aqui em 10. Então, 15 vezes 18, se eu não me engano, dá 270. Então, aqui também vai gerar, né, 270, ou seja, 27 vezes 10. Vai gerar uma outra potência de 10. Depois, por fim, se você olhar aqui, a gente tem o 42 vezes o 45. Ó, 2 vezes 5 também vai gerar aqui uma outra potência de 10 para nós. Então, a gente vai ter uma, duas, mais 3 potências de 10. Então, esse cara aqui, ao invés de ficar 10 elevado a 16, ele vai ficar 10 elevado a 19, aí vezes os outros números que sobram. E como ele perguntava o maior inteiro de K dessa potência, então a resposta é elevado a 19. Observe que os outros números que sobraram, mesmo quando eu multiplicar, não vai gerar mais nenhuma potência de 10. Então aí a gente, no caso, finaliza o nosso exercício. Beleza? Então, espero que você tenha entendido esse. Se não entendeu aquele esquema de sempre lá, dá uma pausa, volta, veja a estratégia que você vai sempre conseguir entender na próxima. Beleza, bora lá para o nosso próximo exercício. Esse é um exercício da ISPM 2015 e ele fala o seguinte: o número natural N 47, 47, 47, 3 pontinhos, 47x, possui 47 algarismos e é múltiplo de 9. O valor do algarismo x é quanto? Então pensa comigo, né? É como se eu tivesse o número 47 se repetindo e eu tenho 47 dígitos. Se você pegar 47 e dividir por 2, isso daqui vai dar o quê? Vai dar 2 aí, né? Porque aí fica... Aí 2 vezes 2, 4, aqui vai ficar 0, abaixo 7, 7 aqui vai dar um 3, aí 3 aqui, ou seja, 23 inteiros. Então eu tenho 23 sequências, né? 23 parzinhos do número 47. E aí, como eu tenho 23, aí se você perceber então, 23 vezes 2 é igual a 46, o último dígito é o meu x para dar o meu número com 47 algarismos. Então, beleza. Vamos pensar. Um número para ser múltiplo de 9, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9. Então, eu tenho 23 parzinhos igual a 47. E a soma do 4 mais 7 é igual a 11. Então, eu tenho 23 vezes 11. Então, pensa assim, ó. Esses dois juntos daria 11. Esses outros dois daria mais 11. Esses outros dois daria mais 11. Como eu tenho 23, então eu tenho 23 vezes 11 e o último dígito é quem? É o x. Então, mais o x. Então, a gente tem 23 vezes 11, que dá quanto? Isso aqui daria 253 mais o meu x. Como a gente sabe, o número para ser múltiplo de 9, a soma dos algarismos tem que ser múltiplo de 9. Então, por exemplo, eu já tenho aqui 253 mais o x. Então, se a gente for ver 2 mais 5 mais 3, isso aqui vai dar 10. 10, para a gente chegar no próximo múltiplo de 9, a gente teria que ter o quê? Múltiplo de 9, depois do 10, o primeiro teria que ser o 18. Então, nesse caso, o meu x, ele deveria ser o quê? Ele deveria ser um 8, porque aí a gente teria o número, né, 261, e número 261 seria múltiplo de 9, consequentemente, a gente teria o número inteiro, o original, como sendo um múltiplo de 9. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Basta que o meu x seja o número 8, porque a soma dos algarismos seria 261. E 261, ele é múltiplo de 9, consequentemente o número original também será múltiplo de 9. Beleza, bora lá fazer mais um exercício. Agora esse exercício aqui vai ficar mais legal, né? Um exercício aqui do ITA de 2017. Ele fala o seguinte: sejam A o conjunto 1, 2, 3 até o 30, o conjunto dos números inteiros de 1 a 30. E a 1, a 2 e a 3, uma PG crescente com os elementos de A e razão Q maior do que 1. Item A. Determine todas as progressões geométricas A1, A2 e A3 de razão Q, tal que o Q ele é 3 sobre 2. Vamos lá, vem comigo aqui. Vamos resolver o item A primeiro, depois a gente lê o item B. Não vamos sofrer com antecedência, não. Primeira coisa, então, vamos pensar o seguinte. A gente pode pegar lá o meu A1, eu posso olhar o A2 como sendo o A1 vezes a razão, e eu posso olhar o meu A3 como sendo o A1 vezes a minha razão ao quadrado. Essa é a maneira que a gente tem para poder escrever uma progressão geométrica. Só que ele me deu a razão, que é 3 sobre 2. Então, eu posso olhar aqui o A1, eu posso olhar aqui o meu A2 como sendo o A1 vezes 3 sobre 2, ou seja, 3A1 sobre 2. E aí, depois, o outro eu posso olhar como sendo o quê? 3 ao quadrado, né? E 2 ao quadrado vai ficar 9 sobre 4. 9 sobre 4 vezes quem?
vezes o A1. Então, essa é a minha progressão geométrica. O que que a gente tem? Ele falou, determine todas as progressões geométricas. Se a gente for olhar para esse último termo, olha só, 9 vezes A1 dividido por 4. O que que isso significa? Se ela é uma progressão geométrica crescente, o meu A1 é o menor termo. Então, bastaria olhar o seguinte. Nesse caso, se você perceber, o A1, ele é, para que isso aqui seja elementos de números inteiros, o meu A1 tem que ser um múltiplo do 4. Então, a gente teria que fazer o seguinte. O A1, ele pode ser igual a 4. Ele pode ser igual a 8, ele pode ser igual a 12, ele pode ser, tá certo? Que ele tem que ser múltiplo de 4, ele pode ser igual a 16. Aí, por exemplo, ele pode ser igual ainda ao 20, ele pode ainda ser igual a 24 e assim por diante, só que aí eu creio que a gente já vai passar dos outros elementos serem maiores do que 30. Então vamos testar esses caras aqui primeiro e aí a gente já continua na sequência. Beleza. Se o meu A1 for 4, pessoal, qual que seria a nossa progressão? Seria 4, aí a próxima seria 4 vezes 3 sobre 2, certo? Então 4 vezes 3 sobre 2, o 4 dividido por 2 vai dar 2, então aqui vai ficar 6. Então vai dar 6. Aí a próxima seria 6 vezes 3 sobre 2, 6 cancela com 2, isso aqui vai dar 3 vezes 3, vai ficar 9. Então 4, 6 e 9. Beleza. Se o meu primeiro termo for 8, então a gente vai ter 8. Aí 8 vezes 3 sobre 2, ou seja, cancela aqui vai ficar 4 vezes 3, que vai ficar 12. E aí depois a gente tem aqui o 12 vezes 3 sobre 2, ou seja, 6 vezes 3 vai dar 18. Beleza. Se for 12, depois a gente vai ter o 18, como a gente já até fez a conta, e depois 18 vezes 3 sobre 2, aqui vai sobrar um 9, 9 vezes 3 vai dar 27. Então, observe que o próximo termo aqui, né? Se a gente pegar o 16, aí a gente tem 16 vezes 3 sobre 2, 16 dividido por 2 aqui vai dar um 8, 8 vezes 3 vai dar 24, beleza. E aí se a gente pegar 24 vezes 3 sobre 2, aí aqui 24 dividido por 2 vai dar 12, 12 vezes 3 vai dar 36. Aí o que que acontece? Como os meus elementos dessa progressão têm que ser até 30, esse caso aqui ele não entra na minha jogada, então significa que as minhas possíveis progressões são essa, 4, 6 e 9, 8, 12 e 18, 12, 18 e 20 e 27. Ok, então essas são as progressões geométricas de razão 3 sobre 2 que a gente consegue criar a partir do nosso enunciado. Bom, esse nosso item B ele fala, escreva Q da forma m sobre n, com mn pertencente aos números inteiros e o máximo divisor comum entre mn é igual a 1. E aí ele fala, determine o maior valor possível para n. Aqui já vou falar o que significa o MDC entre MN ser 1, ou seja, quando a gente diz que o máximo divisor comum entre MN é igual a 1, é claro, então ele está te dizendo, ó, não existe nenhum outro número que divide o M e o N que não seja 1, como sendo o maior dele. Aqui a gente diz um outro nome, a gente diz que o M e N são primos entre si. Então, quando a gente tem números que são primos entre si, é porque o maior divisor comum entre eles é igual a 1. Então, vamos pensar e utilizar a mesma estratégia que a gente viu anteriormente. Então, a gente tem aqui o cara que é o A1, o próximo, que ele vai ser quem? O A1 vezes M sobre N. E o próximo, ele vai ter o A1 vezes M ao quadrado sobre quem? N ao quadrado. Então, o que que vai acontecer? A minha sequência ela tem que ter esse formato. E ele está falando para você, determine o maior valor possível para N. Então, qual que seria o N que se encaixa nessa sequência? Então, vamos pensar novamente nesse último termo. O que que a gente sabe, né? Eu tenho que ter o A1 como sendo o quê? Um número menor do que 30, podendo ser o 30. Então, vamos pensar assim, ó, o A1 tem que ser menor ou igual a 30. Porém, o que que acontece? Como essa divisão ela tem que ser exata, porque o número tem que estar entre 1 e 30, significa que o A1 ele tem que ser o quê? Maior ou igual a n ao quadrado, ou seja, ele tem que dividir o n ao quadrado. Então, ele tem que ser maior ou igual a quem? A n ao quadrado. Então, o que que a gente vai fazer? Eu posso imaginar o seguinte, o meu A1, para a gente encontrar o A1, eu posso olhar para o n primeiro. Por exemplo, se meu n for 6, aí 6 ao quadrado dá 36, quebra a nossa escrita aqui. Então, se eu pego, por exemplo, n igual a 5, então o que que a gente vai ter? A gente vai ter aqui 25 menor ou igual ao A1, que é menor ou igual a quanto? Que é menor ou igual a 30. Então, o que que vai acontecer? Aí, como o n é igual a 5 e o n e o m tem que ser primos entre si, então significa que o m ele pode ser o quê? Maior ou igual a 6.
Porém, o m não pode ser, por exemplo, os múltiplos, ou melhor dizendo, os múltiplos de 5. Ele não pode ser 10, ele não pode ser 15. E é claro que se ele fosse 10, 10 ao quadrado aqui já daria 100, aí 100 dividido por 25 vai dar 4, aí 4 vezes um número que está multiplicando 25 vai ser maior do que 30 com certeza. Então, nesse caso aqui, a gente teria o quê? Como o A1 tem que ser maior ou igual a 25 e o meu M tem que ser maior ou igual a 6, porque tem que ser primo entre si com 5, o que acontece? Eu pegaria o A1 igual a 25, e aí como que ficaria a nossa escrita? 25 vezes quem? Pega o M igual a 6, aí vai ficar 6 ao quadrado dividido por 25. Esse daqui cancela, daria o quê? 36. Então significa que esse meu termo aqui seria 36, o que não pode ocorrer porque ele tem que ser menor que 30. Então essa condição não pode. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar, ao invés de pegar n igual a 5, eu vou pegar n igual a 4. Se eu pego n igual a 4, o que vai acontecer? 4 ao quadrado é 16, então o meu A1 ele vai ser maior ou igual a 16 e menor ou igual a 30. Então, por exemplo, eu posso pegar o A1 como sendo 16 e o meu m ele vai ser maior ou igual a 5, porque ele tem que ser múltiplo, primos entre si com o 4. Então, o que vai acontecer aqui para a gente? Então, o nosso terceiro termo, né, que seria o meu A3, como é que ele ficaria? Ele ficaria o A1 como sendo 16, vezes o meu 5 ao quadrado, que seria o 25, dividido por 16. Esse cara aqui eu cancelo, então me daria quem? Me daria o 25. Então, isso aqui tá bom para mim. Então, eu posso, por exemplo, pegar aqui o 16 como sendo o meu A1, aí o próximo termo, né? Como o meu m é igual a 5 e o meu n é 4, então o próximo termo seria 16 vezes 5 quartos, que daria 20. E o último termo como sendo o 25, pronto. Essa é uma sequência que satisfaz a condição do exercício. Beleza? Então, pessoal, é isso. Bora lá para o nosso último exercício aqui da nossa aula, exercício também bacana. Bom, pessoal, esse aqui é um exercício do IME da primeira fase da prova do ano passado, a prova de 2019-2020. Ele fala o seguinte: o menor número natural ímpar que possui o mesmo número de divisores do 1800 está em qual intervalo? Aqui, no primeiro momento que eu li esse exercício, né, eu pensei no seguinte, né, porque ele falou número de divisores, eu pensei em positivos e negativos. Só que depois a gente lendo aqui número natural, eu não creio que ele tenha incluído os números negativos também como sendo os divisores. Por quê? Você pensa comigo aqui, ó, vou pegar lá o 1800 e vou fatorar ele. 1800 eu posso, por exemplo, aqui fazer, dividindo ele por 2, vai dar 900. Dividindo por 2 vai dar 450. Dividido por 2 vai dar 225. Aí aqui eu vou dividir por 3, vai dar 75. Posso aqui dividir por 3 de novo. Esse cara aqui vai dar quanto? Ele vai dar 25. Aí eu divido por 5, vai dar 5. Dividido por 5 vai dar 1. Então significa que esse número eu posso olhar como sendo 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes quem? 5 ao quadrado. Então o número de divisores dele vai ser o quê? 3 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes quem? 2 mais 1. Ou seja, 4 vezes 3 vezes 3. 4 vezes 9 é igual a quanto? 36. Então, o 1800 possui 36 divisores. Mas no caso aqui a gente tem que tomar cuidado que ele possui 36 divisores positivos. Então, por exemplo, no primeiro momento que eu olhei, eu poderia pensar que ele possui 72 divisores, se a gente for olhar o positivo e o negativo. Só que aí no caso, né, ele falou aqui número natural, eu creio que ele só tenha pensado nos conjunto dos números naturais, ou seja, só nos divisores positivos do 1800, porque senão a gente teria mais de uma resposta, que se a gente fosse olhar para o 72 ou olhar aqui para o 36, então daria respostas diferentes, tá certo? Porque se eu olho para o 72, eu consigo achar também um número natural ímpar que possui aí, no caso, 36 divisores, tá bom? Aí, o que a gente tem que fazer? Como ele quer um número natural ímpar, ele tem 36 divisores, a gente pode, por exemplo, olhar o 36, o que agora a gente tem que fazer? Pensar na nossa maneira de escrever, né? 2 elevado a alfa, vezes um 3 elevado a um beta, vezes um 5 elevado a um gama, vezes um 7 elevado a um teta, vezes um 11 elevado a um ômega e assim por diante, tá certo? E o objetivo nosso é encontrar os valores de alfa, beta, gama, teta e assim por diante. Beleza, o que a gente tem? Como ele quer um número ímpar, pessoal, a gente não pode ter, por exemplo, 2 elevado a alguém. Então, esse cara aqui a gente já vai descartar da jogada.
Beleza. E aí a gente tem que fazer o seguinte, não, por exemplo, eu posso olhar o 36 como sendo, né, 9 vezes 4, ou seja, 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Como ele aqui é o menor, pensa que a gente pode diluir, né? Vamos tentar diluir o alfa beta aqui na menor quantidade possível. Então, 2, 2, 3 e 3 seria uma boa maneira de a gente olhar. Então, aqui a gente teria o seguinte, eu posso, por exemplo, olhar 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes quem? Vezes 7 elevado a 1 vezes 11 elevado a 1. Por quê? 2 mais 1 vai dar 3, 2 mais 1 vai dar 3, 1 mais 1 vai dar 2 e 1 mais 1 também vai dar 2. Ou eu poderia olhar ao contrário, 3 elevado a 1 vezes 5 elevado a 1 vezes 7 ao quadrado vezes quem? 11 ao quadrado. Só que eu creio eu que se você olhar dessa maneira, você já vai obter um número maior. Então, nesse caso, a gente vai olhar para quem? 3 ao quadrado que vai dar 9, 5 ao quadrado que vai dar 25, aí vezes 7 vezes 11. E esse número aqui dá 17.325. Então, o que eu estou dizendo para você? Se você pega esse cara aqui, vai dar outro número maior. Se você aumenta os números aqui da minha base, ou seja, se você pegar primos maiores, vai te dar também números maiores. Então, nesse caso aqui, a gente tem uma menor configuração possível dentro das condições de olhar para 36 divisores. Outra maneira que você poderia pensar, Valdo, você não pode olhar o 36 como sendo 36, né, vezes 1, aí você poderia, por exemplo, pegar 3 elevado a 35? Poderia, mas você acha que o cara queria que você soubesse quanto que vale 3 elevado a 35? Aí 3 elevado a 35 tá nessa casa aqui bem grande, né? Então, ou seja, olhar para o 3 elevado a 35, 5 elevado a 35 não era útil para a gente. E como a gente tem que ter uma fatoração em primos, então eu posso olhar dessa maneira, 2, 2, 3 e 3. Eu ainda poderia, por exemplo, olhar 2... vamos pensar, né? 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. E aí eu poderia ter assim, por exemplo, 2, ou seja, isso daqui daria 4 vezes quanto? 4 vezes 9. Então eu ainda poderia pensar, né? 3 elevado à terceira vezes um 5 elevado à oitava. 5 elevado à oitava. E aí, nesse caso, se você pegar 5 à oitava e 3 à terceira, esse número dá maior que 17.325. Então a ideia foi diluir o máximo possível o denominador para a gente usar os menores expoentes. Então, quando a gente utiliza os menores expoentes, a gente gera uma potência menor. Essa foi a estratégia, então, do exercício. Beleza? Então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido aí a nossa aula. Espero que você tenha gostado. Diga aí, curta, comenta, compartilha. O feedback que eu dou sobre teoria dos números são sempre exercícios imprevisíveis, são sempre exercícios difíceis. Não existe assim, no caso, né? Para você ter muita prática em teoria dos números, você tem que pegar um livro de teoria dos números aí de graduação de matemática, por exemplo, e destrinchar ele para que você entenda todas as propriedades de máximo divisor comum, de primos, tudo aquilo que você pode ter, porque assim você olha um exercício, sabe um caminho por onde seguir. Caso contrário, ele é quase exercício de análise combinatória, ou seja, é um exercício com estratégia diferente do outro, porém, se para complicar, é muito fácil. Beleza, então, pessoal, é isso. Espero que você tenha entendido aí. Um grande abraço. A gente se encontra na nossa próxima aula. Tchau!